Queridos irmãos, é com alegria renovada que nós nos encontramos mais uma vez nesse espaço virtual da Associação Espírita Nosso Lar. Esses encontros virtuais, ainda que permaneçamos distantes fisicamente, nos aproximam em coração e espírito, nos unindo em uma só intenção, diante do bem e do estudo. E é nesse sentido que nós vamos iniciar o encontro dessa semana, agradecendo acima de tudo a Deus pela oportunidade de mais uma vez conversarmos sobre a doutrina espírita. Então eu convido a todos nesse momento a fecharem seus olhos e mentalizarem a figura bendita de Jesus, rogando a Cristo que nos abençoe a todos, que nos fortaleça, que nos inspire ao bem. Obrigada, Jesus, por mais uma oportunidade. Que nós possamos permanecer unidos em vibrações e sentimentos a Ti. Envolva cada um de nós, os nossos lares, as nossas famílias. Envolva a nossa casa espírita tão querida. Envolva a nossa humanidade e que possamos, através desses momentos de luz, aurirmos forças renovadas, Senhor. Permaneça conosco hoje e sempre, e que em Teu nome, em nome de Deus, de André Luiz, o nosso patrono, e de todos os amigos espirituais, possamos dar por iniciado esse encontro virtual que teremos hoje. Assim seja. A página que nós vamos conversar hoje é do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Pereira Franco. Joana de Ângeles, nesse livrinho, ela faz convites diários para que nós possamos refletir sobre a doutrina espírita, sobre Jesus, com páginas curtas, mas extremamente profundas em termos de conteúdo. A lição que nós vamos falar fica na página 226 e é a lição 180. Ela vem falando assim: irradia a claridade da tua fé, através do teu sorriso, das tuas palavras, da tua atitude perante a vida. O mundo necessita de luz para superar as sombras dominantes. Distende a tua presença confiante e rica de luminosidade, auxiliando os tímidos e os desanimados, os que caíram e os revoltados. A luz atrai sempre, enriquecendo de beleza. Não deixes que se apague essa estrela, porque haja fatores dissolventes e agressões em volta. Deixe-a brilhar, apontando rumos ditosos para os que anelam por uma oportunidade de realização. Queridos irmãos, é muito interessante a abordagem que Joana de Ângeles faz da ideia de irradiar a claridade da nossa fé. Ela começa falando que todos nós primeiro trazemos essa claridade em nós, uns de forma mais intensa, outros ainda adormecida, mas ela já traz a premissa de que todos nós somos capazes de irradiar essa claridade ao outro. E ela coloca essa frase inicial, irradia a claridade da tua fé, como um convite, mas ao mesmo tempo exteriorizando também uma responsabilidade, no sentido de que todos nós primeiro temos que nos iluminar, ter a fé iluminada, verdadeira, capaz de exteriorizar essa luz não só a nós mesmos, mas ao outro. Então, quando ela diz irradia a claridade da tua fé, ela nos chama ao dever de não só retermos a luz em nós, como a exteriorizarmos, a dispensarmos ela ao outro. Irradiar é no sentido de compartilhar, de contribuir para o mundo com a nossa luz. E ela cita formas simples de nós fazermos isso, através do sorriso, das palavras, das nossas atitudes perante a vida, atitudes essas que devem ser voltadas ao otimismo, à coragem, a pensamentos de saúde, à força e à vontade de fazermos o bem.
deixando de lado aqueles pensamentos que nos ainda prendem ao mal, que nos tornam arraigados àquilo que era tão antigo e que nós tanto fazíamos no passado. Joana de Ângeles nos conclama a termos uma nova postura diante da vida e a exteriorizarmos a luz que essa nova postura nos traz ao semelhante. Quando eu li essa página inicial de Joana de Ângeles, eu lembrei daquela exaltação que Jesus nos faz de brilha a tua luz. Brilha a tua luz parece uma exaltação simples, mística até, como nos diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Mas que, como o próprio Emmanuel esclarece, nada tem de sobrenatural. Jesus, quando nos diz brilha a tua luz, ele primeiro reconhece que todos nós temos potencialidades múltiplas, somos seres criados por Deus, propensos à felicidade real, que é a felicidade do bem, a felicidade do dever cumprido, que estamos a caminho da perfeição, ainda que relativa, e que Jesus, reconhecendo essas potencialidades que todos nós trazemos enquanto filhos de Deus, ele nos chama ao dever maior de brilhar, de exteriorizar essa luz ao outro. Jesus coloca esse dever como um dever que é comum a todos nós, ainda que por mais que sintamos, muitas das vezes, que nós ainda não temos a condição de brilhar a nossa luz ao outro. Ele nos diz, brilha a tua luz indistintamente, reconhecendo que todos nós, sem exceção, somos capazes de ser essa fonte geradora de luz ao outro, que alivia, que consola, que ilumina o caminho daquele que muitas das vezes está na treva. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele vem colocando de forma muito apropriada que inicialmente as pessoas tinham uma visão mística mesmo dessa passagem, mas que depois perceberam que Jesus nos convida a desenvolver uma verdadeira rota de responsabilidade. Rota de responsabilidade essa, para atingirmos essa luz e exteriorizarmos, brilharmos ela ao outro, que só é alcançada pela educação. E Emmanuel coloca muito bem que não só a educação material, aquela atrelada ao conhecimento científico, humano, mas principalmente a educação moral do ser, voltada à valorização do ser enquanto um homem que tem que ser o homem de bem do Evangelho. Emmanuel também nos esclarece no livro Pensamento e Vida que toda essa luz a ser exteriorizada está atrelada, acima de tudo, ao nosso pensamento, que é capaz de plasmar, de exteriorizar vibrações poderosíssimas, elevando e consolando o outro. Pela ação da vontade bem dirigida, nós conseguimos exteriorizar através do pensamento o bem. E essa luz emanada é capaz de atender aquilo que Jesus nos convidou a fazer. Além disso, Martins Peralva, no livro Estudando o Evangelho, e analisando essa passagem de Jesus de brilha a tua luz, coloca muito bem que nós temos, através desse convite de Cristo, um programa, um roteiro a alcançar. E ele cita, Martins Peralva, de forma muito lúcida, didática, que esse programa ele pode ser composto de 3 etapas. Primeiro, o estudo. E o estudo, como nós já bem vimos na passagem que eu citei de Emmanuel no livro Pensamento e Vida, voltado ao conhecimento profundo do aspecto moral, da vivência do Evangelho, da transformação íntima. Pelo estudo, nós alcançamos a compreensão de muitos pontos ainda obscurecidos. Pela reflexão que o estudo, à luz da razão, nos traz, somos capazes de corrigirmos pouco a pouco os nossos velhos vícios. Então, a primeira etapa desse programa de iluminação, segundo Martins Peralva, é o estudo. O segundo é a meditação, um conhecimento profundo de nós mesmos, de forma a compreendermos o quanto, muitas das vezes, nós estamos distantes da evolução necessária, o quanto ainda trazemos arraigados ao nosso ser, aos nossos espíritos, aquelas velhas viciações de outrora, o quanto ainda temos a avançar e corrigir. Mas através dessa meditação profunda, do conhecimento de nós mesmos, nós somos capazes de gerar a autoiluminação.
Nesse ponto em específico, eu me lembrei da questão 919 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta aos espíritos qual o meio mais prático e mais eficaz de se melhorar nessa vida e resistir ao mal. E aí, de forma muito clara, os espíritos respondem numa única frase, que nós deveríamos nos lembrar daquela velha frase, conhece-te a ti mesmo. E aí, dentro dessa questão, Kardec pergunta como nós alcançaríamos essa sabedoria de conhecer a nós mesmos, e Santo Agostinho nos cita como ele fazia, que ao final do dia ele refletia sobre o que ele fez de bom e de ruim e via as condutas que ele assumiu. E isso faz parte de um autoconhecimento, de um período de meditação profunda do espírito, para que ele analise interiormente a sua condição verdadeira, não nos colocando acima do que nós somos, nem nos menosprezando, nos colocando abaixo do que realmente somos. A meditação, no sentido que Martins Peralva nos traz, indica a busca pelo conhecimento interior, por sabermos realmente a nossa realidade, as nossas necessidades de corrigenda, mas acima de tudo por reconhecer também as potencialidades e as virtudes que nós já alcançamos. Além disso, do estudo, da meditação, Martins Peralva nos coloca nesse programa o trabalho, porque ele fala que para que nós possamos fazer brilhar essa luz a que Jesus se referiu, nós temos que, acima de tudo, exercitar o bem, o amor ao próximo pelo trabalho útil. Trabalho não só material, já que a vida em sociedade nos pede também o esforço comum, mas acima de tudo o trabalho íntimo, na transformação moral que nós precisamos alcançar. É pelo trabalho no bem, é pelo movimento do amor em relação ao semelhante, pela prática real da caridade, que nós vamos trabalhando, aparando as arestas que ainda temos e estendendo um pouco da luz que nós começamos a trazer em direção ao próximo. Além disso, é interessante nós observarmos que Joana de Ângeles, na página inicial, ela mostra que o mundo necessita dessa luz para superar as sombras dominantes. E aí, quando nós lemos isso, o mundo necessita dessa luz, ela vem colocando, acima de tudo, que nós devemos irradiar a nossa luz ao mundo, dando a entender da nossa responsabilidade enquanto ser criado por Deus no mundo que nós vivemos. É interessante nós lembrarmos daquele papel de co-criadores da obra divina. Todos nós, enquanto filhos de Deus, somos também partícipes dessa grande criação. E aí, no próprio Livro dos Espíritos, na questão 132, Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação dos espíritos, né? Qual o objetivo? Ele pergunta aos espíritos. E eles, dentre outros pontos, respondem que também é colocar o espírito em condições de cumprir a sua parte na obra da criação. Então, todos nós somos responsáveis, corresponsáveis, porque estamos irmanados nesse dever de contribuirmos na obra da criação divina. E a partir daí, Joana de Ângeles coloca que o mundo necessita dessa luz para superar as sombras, porque o nosso mundo ainda é um mundo de provas e expiações, mas que cada um de nós, responsável por iluminar-se e iluminar o outro, somos capazes de dissipar essa sombra. Além disso, ela coloca que nós devemos distender a nossa presença, confiante e rica de luminosidade. Então, mais do que nos fazermos sentir, mais do que estarmos em lugares por estar, nós devemos nos fazer presentes verdadeiramente. E isso é muito interessante porque nós vivenciamos um período de pandemia que pelos meios virtuais nós conseguimos estar em múltiplos lugares, mas muitas das vezes nós estamos lá virtualmente, mas não presencialmente, no sentido de presença, de estarmos inteiramente voltados àquilo. Então ela coloca que nós temos que distender, ou seja, espalhar a nossa presença real, a nossa intenção, o foco da nossa vontade e pensamento em relação àquilo que nós
estamos nos propondo a fazer, auxiliando tímidos e desanimados, caídos e revoltados. Então, acima de tudo, focarmos a nossa luz àqueles que mais precisam. E não importa se são pessoas tímidas ou desanimadas, caídas ou revoltadas, porque muitas das vezes é fácil nós estendermos a nossa luz a quem também ilumina, a quem é nosso par, a quem está na mesma condição evolutiva. Mas o mais difícil e talvez o mais útil ao Criador, a Deus, é que nós estendamos essa luz ao caído, ao revoltado, ao desanimado, desamparado e ao tímido, aquele sem ação efetiva, que guarda tudo para si. É importante que a gente perceba que aquele mais necessitado, mas muitas das vezes investido na sombra, deve ser o alvo da nossa maior atenção em relação à luz que esparzimos. Joana de Ângeles coloca que a luz atrai sempre, enriquecendo de beleza. E aí eu me lembrei de André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, quando ele fala no plasma criador da mente. Ele coloca que a nossa mente, os pensamentos voltados a uma direção comum, a vontade direcionando o pensamento a algo nobre, é capaz de propiciar a progressão, não só nossa enquanto espírito, mas também do mundo que nós vivemos. André Luiz ele coloca muito bem no livro Evolução em Dois Mundos o poder do pensamento em plasmar o belo, o melhor, o progresso. E isso não só em relação àquele que pensa, que emana a sua vontade, mas também em relação ao mundo que nós vivenciamos. No próprio livro Nosso Lar, ele coloca um grupo de espíritos que plasma o melhor de energias de construção daquela cidade espiritual que era nosso lar. E assim como no plano espiritual existem espíritos capazes disso, todos nós, pela ação dirigida do nosso pensamento, somos capazes de exteriorizar vibrações profundas, potenciais mesmo, de iluminar e de arregimentar espíritos ao bem. Leon Denis, no livro O Pensamento, Problema do Ser, Destino da Dor, ele coloca o pensamento como algo muito especial, capaz de fato de exteriorizar vibrações extremamente potencializadoras do bem. E ele coloca que a vontade, ela potencializa o pensamento, porque pela vontade nós somos capazes de emanar com muito mais intensidade as vibrações luminosas que o nosso pensamento traduz. Joana de Ângeles fala que a gente não deixa apagar essa estrela, essa luz que nós conquistarmos, não nos desanimando, nem nos agredindo, se nós percebermos contratempos, dificuldades e sabores à nossa volta. E isso é muito comum nosso, ainda em evolução, imperfeitos como somos, diante de algo que nos desatenda, diante de uma dificuldade, surge o melindre, o medo, as inquietações, e a nossa primeira tentativa é parar, A nossa primeira reação é deixar aquilo de lado e seguir outro caminho, não concluir aquela tarefa iluminativa. E aí nós lembramos dos grandes espíritos que vieram à humanidade e reencarnados com dificuldades múltiplas, não desanimaram. E inspirados nesses espíritos benfeitores, nós também temos que perseverar, mesmo que nós encontremos resistências de sabores, contratempos. Acima de tudo, lembrar da nossa responsabilidade perante a vida, perante Deus, perante a nós mesmos. E aí, por fim, ela coloca: deixe brilhar a sua luz, aponte rumos ditosos para os que anelam oportunidades de realização. Então, que nós, de fato, usando esse pensamento voltado ao bem, essas vibrações poderosas que nós exteriorizamos pela ação da nossa mente, que nós possamos iluminar o outro, iluminar a nós mesmos, iluminar o mundo que nos cerca.
Eu lembrei, ao falar, desse tema com vocês, do livro Voltei, do irmão Jacó, que é muito interessante, que ele coloca que ele via outros espíritos que exteriorizavam luminosidade, porque a vibração dos espíritos é tão potente, muitas das vezes, que eles são capazes de exteriorizar essa luz. E o próprio Jacó olhava para si e se via obscurecido. Ele não percebia a mesma luz que ele via nos outros espíritos. E aí ele percebe que essa luz deriva não só da força do pensamento, mas da força do pensamento dirigido ao bem, através do trabalho e das conquistas morais dos espíritos. E aí, ao longo do livro Voltei, ele vai mostrando todas as coisas, as passagens que ele teve no plano espiritual e o esforço que ele teve que desenvolver com ele mesmo, para no final do livro ele nos relatar que pequena luzinha já se acendia no seu ser. Então que nós possamos ser, meus irmãos, verdadeiros trabalhadores pela conquista interior dessa luz. Que nós possamos, através do estudo constante, da autoiluminação e autodescoberta pela meditação, assim como do trabalho no bem, irmos adquirindo pouco a pouco essa luz. A luz da fé viva, da fé raciocinada, a luz do Evangelho vivificado de Jesus. E a partir do momento que nós desenvolvermos essa luz pelo esforço próprio, que nós possamos fazê-la brilhar infinitamente a qualquer um que se aproxime de nós. Que as nossas existências sejam passos luminosos a guiar não só a nós mesmos, mas ao próximo, ao caminho do bem. Que as nossas pegadas sejam pegadas de luz como as de Jesus foram. E que todos nós reconheçamos que somos potencialmente voltados ao bem, fadados ao amor de Deus. E que somos, acima de tudo, seres especialíssimos criados pelo Pai com um único propósito de avançarmos. Que possamos juntos, irmanados nessa mesma luz que emana do Cristo, como irmão maior de todos nós, levarmos um a um, nós e ao próximo, em direção ao bem, fortalecidos e estimulados ao progresso. Que tenhamos ao longo dessa semana razões para brilhar a luz da fé viva que já existe em nós ao outro, como nos disse Joana, pelo nosso sorriso, pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes perante a vida. Que sejam as nossas palavras, sorrisos e atitudes de amor, de esperança e, acima de tudo, de fé. Muita paz e que brilhem a luz cada um de vocês, assim como a de todos nós juntos, em direção ao Pai Altíssimo de amor e bondade. Fiquem com Deus. Brilha a vossa luz no amparo aos que sofrem, sorria para a vida, seja feliz. Ame o quanto possa, caminhe sempre mais. Abra suas portas, deixe o amor entrar. Brilha a vossa luz no amparo aos que sofrem, sorria para a vida, seja feliz. Ame o quanto possas, caminhe sempre mais. Abra suas portas, deixe o amor entrar. Viver, viver e ser feliz. Buscar
buscar o amor.